Oi galera, esse é o canal Esqueci a Fórmula e hoje, de estudante para estudante, a gente vai entender um pouco mais em relação às equações de primeiro grau. A primeira característica das equações de primeiro grau é que elas possuem apenas uma incógnita. O que é uma incógnita? É a letra. Então, nesse caso aqui, nós temos uma equação de primeiro grau que apresenta apenas uma letra, no caso o x. Podia ser y, a, b, porque a gente sempre está acostumado a ver o x, mas se fosse isso aqui, ó, 5a menos 1 igual a 9, seria uma equação de primeiro grau do mesmo jeito. A segunda característica é essa relação de igualdade que elas têm. Então, esse lado é igual a esse lado. A gente chama isso de primeiro termo e segundo termo. O objetivo das equações de primeiro grau é a gente encontrar o valor de x. Então, a gente precisa isolar ele, deixar ele em um lado da igualdade e tudo que está acompanhando ele do outro lado. Por exemplo, o 9, ele não tem a letra x. Então, ele já está no segundo termo, ele já está separado do outro lado da igualdade. O que a gente precisa fazer? Levar esses termos aqui, que estão acompanhando o x, para o outro lado, para que assim o x fique sozinho. O primeiro passo, que é o mais simples, vou fazer aqui embaixo. 5x menos 1 igual a 9. Primeiro, aqui a gente está subtraindo. O que a gente faz? Precisa levar esse menos 1 para o outro lado. Toda vez que a gente troca de lado, a gente tem que trocar de sinal. É aquela relação de jogo de oposição. Então, subtração é o oposto, soma é o oposto da subtração e multiplicação o oposto da divisão. Então, essa é a relação que a gente vai trabalhar. Aqui está subtraindo, quando ele for passar para o outro lado, ele vai passar somando, a gente vai trocar o sinal dele. Então, aqui nós temos 5x igual 9 mais 1. 9 mais 1, a gente já sabe que é 10, certo? E agora, o que a gente faz com esse 5x? Acabou a conta? Não acabou. Porque o 5 ele ainda está acompanhando o x. Eu não quero saber o valor de 5x. Eu quero saber o valor de x. O que a gente faz nesse caso? Pega o x, ele está multiplicando. Quando não tem nada aqui, a gente tem o sinal de multiplicação que ele está implícito. Ele nunca aparece, mas ele está ali. Então, nós temos multiplicação e divisão. A divisão é o oposto à multiplicação. Então, a gente vai passar o 5 para o outro lado, dividindo o número 10. 10 dividido por 5 é 2. Então, a gente conclui que o valor de x é igual a 2. Como que a gente pode ter 100% de certeza que realmente o valor de x é igual a 2? A gente substitui. Então, a gente pega a equação 5x menos 1 igual a 9 e coloca o 2 no lugar do x. Se no final isso aqui, o resultado for 9, significa que a gente acertou. E realmente o valor de x é igual a 2. Mas vamos averiguar. Aqui já comentei que a gente está multiplicando. Então, 5 vezes o valor de x, que é 2, menos 1 igual a 9. 5 vezes 2 é 10. 10 menos 1 é realmente igual a 9. Então, isso aqui é mais uma confirmação. Se a gente estiver um pouco inseguro na hora da prova, a gente faz isso para ter 100% de certeza que a gente acertou. Vamos para o próximo exemplo? Eu trouxe aqui 2 exemplos apenas para a gente fixar essa ideia. Então, com o mesmo objetivo de tentar isolar o x, nesse primeiro caso, a primeira coisa que a gente faz, tudo que está somando ou multiplicando, a gente primeiro leva para o outro lado. Então, 2x, quando a gente vai passar o menos 8 para o outro lado, ele vira positivo, mais 8. 4 mais 8 é igual a 12, a gente repete o 2x, o 2 está multiplicando o x. Então, pela operação inversa, o 2 vai passar dividindo o 2. 2 dividido por 12 dividido por 2 é 6. O resultado é 6. Se a gente quiser confirmar, a gente só substitui aqui, ó, 2x menos 8 igual a 4.
No lugar de x, a gente coloca o número 6. Aqui está multiplicando. Então, 2 vezes 6 menos 8 igual a 4. 2 vezes 6 é 12, menos 8 é realmente igual a 4. A gente acertou o primeiro exemplo. O segundo, a gente já percebe o seguinte: muita gente confunde e acha que isso não é uma equação de primeiro grau. Porque assim, olha, se eu falei que só possui uma incógnita, aqui eu tenho um x e aqui eu tenho outro x. Então, isso não seria uma equação de primeiro grau, seria uma equação de segundo grau da teoria. Sendo que não. A gente identifica que isso aqui é uma mesma incógnita. Se isso aqui fosse, por exemplo, x ao quadrado, já não seria uma equação de primeiro grau. Porque esse x ao quadrado e x são duas coisas completamente diferentes. Mas agora, quando a gente apresenta duas incógnitas sendo que elas são iguais, continua sendo uma equação de primeiro grau. Porque no final só vai ter um resultado. O que a gente faz nesse exemplo? Aqui nós temos o 3x e o 2x. A gente precisa levar todos os termos que acompanham o x para um lado e tudo que não tem um x para o outro. O que a gente faz? Aqui está somando implicitamente. 3x, eu vou levar esse 2x para o outro lado. Aqui ele está somando, ele vem subtraindo. Independente se a gente vai vir de lá para cá ou de cá para lá, sempre as relações de troca de sinal. Aqui a mesma coisa. Nós temos o menos 1, o menos 4 vai para o outro lado, positivo, mais 4 menos 1. Como que a gente faz? 3x menos 2x, o resultado é 1x, que é a mesma coisa que x. Porque aqui a gente está multiplicando, como eu já tinha dito anteriormente. E o 1, ele não faz diferença nenhuma, porque um número vezes 1 dividido por 1 não faz diferença no final das contas, continua sendo aquele mesmo número. 4 menos 1 resulta em 3, então o valor de x é 3. Para a gente confirmar, é um pouco mais longo, porque a gente tem 2x, mas vamos confirmar do mesmo jeito. Substituindo o x, então que seria 3 vezes 3 menos 4 igual 2 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3 é 9, menos 4 é 5. 2 vezes 3 é 6, menos 1 é 5. 5 realmente é igual a 5. Então a gente pode ter certeza que o valor de x, nesse caso, também é 3.